Há poucas semanas, os astrônomos previam que o 3I Atlas, nosso terceiro visitante interestelar registrado, passaria de forma discreta e silenciosa perto de Marte. No entanto, algo impensável ocorreu. Em apenas 48 horas, esse corpo celeste explodiu em atividade, brilhando 6 vezes mais do que qualquer modelo cometário havia previsto, e formando uma nuvem esverdeada carregada de dióxido de carbono com metade do diâmetro do Sol. Agora, os telescópios terrestres nada podem fazer enquanto o Atlas avança em direção a Marte a quase 70 km por segundo, escapando de nossa visão ao mergulhar no brilho solar. Por que esse suposto viajante alienígena está violando todas as normas? Será que ele está desvendando física inédita ou encobrindo algo bem mais peculiar? Qual mistério se revela próximo a Marte? E será que alguém na Terra conseguirá interpretá-lo a tempo? O 3I Atlas está posicionado a cerca de 2 unidades astronômicas do Sol no momento, o dobro da separação entre a Terra e nossa estrela, ou aproximadamente 300 milhões de quilômetros de distância. Atualmente, ele se desloca para dentro a uma impressionante velocidade de 58 km por segundo. Essa rapidez é quase incompreensível. Ela supera em mais do que o dobro a órbita de qualquer planeta do Sistema Solar. Mercúrio, o que se move mais velozmente, circula a menos de 48 km por segundo. O 3I Atlas atravessaria a distância da Terra à Lua em pouco mais de 1 hora, uma travessia que demandou 3 dias dos astronautas da Apollo. Ao se aproximar do periélio no final de outubro, sua velocidade aumentará ainda mais, atingindo quase 68 km por segundo, um limite extremo que desafia os padrões para objetos naturais no Sistema Solar interno. Para se ter uma ideia, a Parker Solar Probe, a obra humana mais rápida, alcançará cerca de 200 km por segundo no futuro, mas só após anos de assistências gravitacionais e planejamento meticuloso. Já o 3I Atlas obtém sua aceleração apenas pela queda livre, atraído pela gravidade solar em uma trajetória hiperbólica. Na escala de magnitude astronômica, o 3I Atlas chegou ao valor de 12. Esse número, embora técnico, tem implicações concretas. As estrelas mais fracas visíveis a olho nu ficam em torno da magnitude 6. Cada incremento nessa escala indica uma variação substancial. Uma diferença de 5 magnitudes equivale a uma mudança de 100 vezes no brilho. O salto de magnitude 16 para 12, observado no 3I Atlas, representa um aumento de cerca de 40 vezes na luminosidade. Ainda assim, nesse patamar, o cometa continua invisível sem auxílio óptico. Somente telescópios de tamanho médio, sob céus límpidos e escuros, permitem que astrônomos amadores o avistem. Para a maioria, trata-se de uma mancha fantasmagórica, mal separável do ruído de fundo. O fulgor do cometa vai além da mera ótica. Ele resulta da enorme quantidade de luz solar espalhada por sua coma em expansão. O núcleo do 3I Atlas permanece oculto, envolto em uma densa camada de gás e poeira. As estimativas para seu tamanho variam de um compacto 0,3 km a um mais robusto 5,6 km de diâmetro. A coma, o invólucro luminoso ao redor do núcleo, se estendeu para quase metade do diâmetro do Sol. Isso não é mero truque visual. A coma constitui uma estrutura física real, com centenas de milhares de quilômetros de extensão, composta por gelo e poeira vaporizados pelo calor solar. Ela reflete e dispersa a luz do Sol em uma escala incomum a essa distância da estrela, destacando o 3I Atlas como uma exceção entre os cometas. Cálculos de trajetória confirmam que o 3I Atlas segue um percurso hiperbólico. Ele não está preso ao Sol. Trata-se de uma passagem única pelo Sistema Solar, sem volta. Sua aproximação mais próxima da Terra não será inferior a 1,8 unidades astronômicas, eliminando qualquer risco de colisão ou detritos. A pressa reside na oportunidade passageira de estudar um visitante interestelar enquanto ele cruza nosso sistema, prestes a se perder no ofuscamento solar. Cada indicador de distância, velocidade, brilho, posiciona o 3I Atlas bem distante dos padrões habituais dos objetos do Sistema Solar. Os dados desafiam comparações simples. Com uma passagem por Marte à frente, esses elementos estabelecem a base factual, firmando a narrativa em informações sólidas e inflexíveis. Horas após o pico de brilho, o Banco de Dados de Observações de Cometas, o COBS, se encheu de avisos.
Astrônomos amadores na Austrália registraram as primeiras medições sinalizadas, detectando um aumento de 6 vezes na emissão de luz em apenas 2 noites. Seria isso um surto genuíno ou um efeito de dispersão fotométrica em 3 de outubro? O 3I Atlas passa por Marte a uma distância de cerca de 30 milhões de quilômetros. Perto em termos cósmicos, mas ainda fora de qualquer zona de perigo para o planeta vermelho ou suas sondas. A rota do cometa é inexoravelmente de saída, marcada por uma excentricidade superior a 1. Esse valor, por mais básico que pareça, indica que o objeto não está ligado. Um intruso interestelar realizando uma única travessia irreversível pelo sistema solar antes de sumir no vazio interestelar. Para a Terra, o ponto de maior proximidade já passou, sem se aproximar de menos de 1,8 unidades astronômicas. Em termos concretos, isso supera 270 milhões de quilômetros, quase o dobro da distância ao Sol. Sem detritos, sem ameaça de impacto, sem chuvas de meteoros. O único elemento em jogo é o conhecimento que podemos reunir enquanto a oportunidade persiste. Mas essa brecha se fecha rapidamente. À medida que o 3I Atlas avança para dentro, a configuração de sua órbita atua contra os observadores baseados no solo. O ângulo entre o cometa e o Sol, chamado de elongação solar. A elongação solar diminui a cada dia. Em 21 de outubro, esse ângulo cai abaixo de 30 graus, um limite decisivo. A partir daí, até os telescópios mais sofisticados enfrentam dificuldades para distinguir o brilho tênue do cometa da luminosidade intensa do céu noturno. Para a maioria dos astrônomos amadores ou profissionais, a oportunidade real de observação termina no início de outubro, precisamente quando o cometa se aproxima mais de Marte. O cronograma não perdoa. O periélio ocorre em 29 ou 30 de outubro, momento em que o 3I Atlas passará a uma distância de 1,36 a 1,4 unidades astronômicas do Sol. Nesse instante, sua velocidade atinge quase 68 km por segundo, e a atividade deve alcançar o pico máximo. No entanto, da perspectiva terrestre, o cometa fica oculto pelo ofuscamento solar, invisível inclusive para os maiores observatórios. Esse período de escuridão, que se estende do início de outubro até o começo de novembro, implica que a fase mais espetacular da trajetória do cometa ocorrerá fora do alcance direto da visão humana. Tudo isso é calculado por meio de modelagens orbitais, que acompanham cada detalhe do percurso do cometa com base em centenas de medições. Os dados são precisos e inquestionáveis. O 3I Atlas não voltará. Sua órbita hiperbólica assegura que qualquer enigma não resolvido nas próximas semanas ficará sem solução por gerações. A pressa é genuína, mas não se trata de risco. Refere-se à oportunidade única de observar um corpo vindo de outro sistema estelar enquanto ele interage com nosso Sol e planetas, antes de se afastar para sempre. A única forma de prolongar essa observação agora é transferir o monitoramento para sondas já orbitando Marte. Cada uma equipada com seu conjunto de instrumentos e com a chance de registrar parte desse encontro passageiro. A correria por informações começou assim que o 3I Atlas desviou de sua rota prevista. Agendadores de observatórios em todo o mundo entraram em uma disputa contra o tempo e contra o Sol. Com a curva de luz do cometa subindo de forma acentuada, instalações principais acionaram protocolos de alvos prioritários de emergência. O telescópio espacial Hubble, já sobrecarregado, reservou um slot urgente para imagens, obtendo frames ultravioleta e óticos enquanto a coma se expandia rapidamente. Cada exposição do HST precisou equilibrar o perigo de saturação com a exigência de resolução fina, com as equipes de instrumentos ajustando calibrações em tempo real para acompanhar o aumento veloz do brilho do cometa. Logo em seguida, o telescópio espacial James Webb garantiu uma janela rara, aprovada por comitê, para espectroscopia no infravermelho médio. Em 6 de agosto, o instrumento NIR-SPEC do JWST fixou-se na coma, detectando uma proporção incomum de dióxido de carbono para a água, cerca de 7,6, bem superior à média dos cometas do Sistema Solar. Essa descoberta foi alertada em tempo real ao Centro de Planetas Menores e circulou em canais privados do Slack, desencadeando uma série de pedidos por mais análises espectrais. O Observatório Gemini-Sul, baseado no Chile, foi o próximo a se mobilizar, capturando uma série de imagens óticas e no infravermelho próximo.
O campo amplo e a agilidade de alternância do Gemini permitiram que as equipes rastreassem variações sutis na estrutura e na coloração da coma, mesmo com o brilho do objeto oscilando noite a noite. Ao mesmo tempo, os FEREX, o levantamento infravermelho de todo o céu da NASA, modificou seu ritmo de varredura para registrar vislumbres breves do espectro em evolução do cometa. Embora os FEREX não fosse otimizado para segmentos rápidos, sua cobertura ampla de comprimentos de onda ofereceu uma referência valiosa para monitorar emissões de voláteis à medida que o cometa atravessava distâncias solares variadas. Cada instalação contribuiu com suas vantagens e limitações específicas. O HST conseguia detalhar características finas da coma, mas apenas em intervalos curtos. O JWST proporcionava sensibilidade inigualável no infravermelho, mas o agendamento era apertado devido a outros alvos de alta prioridade na mesma época. A posição terrestre do Gemini era restringida por condições climáticas e pela redução progressiva da elongação solar do cometa. Integrar esses recursos demandou uma coordenação sofisticada, mais típica de simulações de defesa planetária do que de estudos rotineiros de cometas. Diretores de observatórios lidavam com solicitações de equipes científicas rivais, enquanto pipelines de dados processavam e distribuíam imagens brutas durante a noite. Fóruns no Slack transbordavam de discussões sobre seleções de filtros e durações de exposição, pois cada observação precisava ser otimizada. A sensação de urgência se intensificava com a blackout iminente. Uma vez que o cometa entrasse no brilho solar, os telescópios baseados na Terra ficariam inoperantes por semanas. Os últimos conjuntos de dados úteis e imagens ultravioleta do HST, espectros de dióxido de carbono do JWST, instantâneos coloridos do Gemini, formariam o registro definitivo da visão terrestre. Com a transição para orbitadores de Marte se aproximando, a campanha terrestre se transformou em um exame de colaboração global, extraindo o máximo possível de medições de um alvo que escapava. Marte assume o papel de melhor posto de observação do Sistema Solar quando os telescópios da Terra são cegados pelo Sol. As sondas ao redor do planeta vermelho recebem subitamente a missão de seguir um cometa que não constava nos planos iniciais. Cada nave carrega ferramentas especializadas, e equipes de engenheiros e cientistas se apressam para se adaptar, reconfigurando instrumentos e disputando slots valiosos de observação. O RAI-RISE, o Sistema de Alta Resolução. O instrumento RAI-RISE, um experimento de ciência de imagens a bordo do orbitador de reconhecimento de Marte da NASA, destaca-se pela precisão em detectar itens do tamanho de uma escrivaninha vindos do espaço. Com resolução de 0,3 metros por pixel, o RAI-RISE poderia, em princípio, identificar o núcleo de 3 Ilha Atlas, desde que o brilho de fundo e a geometria de rastreamento sejam favoráveis. No entanto, acompanhar um cometa que se desloca a 58 km por segundo, a milhões de quilômetros de distância, testa ao máximo tanto o hardware quanto o software. Equipes da Universidade do Arizona e do JPL realizam simulações, ajustam durações de exposição e competem por janelas de observação. O perigo vai além de simplesmente perder o cometa, há risco de superexpor a câmera ou danificar pixels caso o Sol entre no campo de visão. O Mars Express da ESA, em órbita desde 2003, conta com a câmera estéreo de alta resolução, ou HRSC. Essa ferramenta brilha em imagens de campo amplo e múltiplos ângulos, perfeita para registrar a extensão completa da coma e da cauda de um cometa. Seus filtros de cor auxiliam na distinção entre poeira e gás, ao passo que pares estéreo podem expor estruturas tridimensionais sutis na nuvem em expansão. A equipe de operações da HRSC, na Alemanha, colabora com astrônomos baseados no solo para sincronizar exposições no momento em que 3 Ilha Atlas cruza o plano orbital mais próximo de Marte. O Trace Gas Orbiter, ou TGO, da missão ExoMars transporta o KSSIS, sistema de imagens coloridas e estéreo de superfície, além do NOMAD, um conjunto de espectrômetros projetado para captar gases atmosféricos fracos. O KSSIS, originalmente voltado para a geologia marciana, pode ser redirecionado para fotografar a coma do cometa em diversas faixas de cor. Sua capacidade de imagem rápida permite monitorar variações de brilho e forma ao longo de um único sobrevoo. Já o NOMAD é afinado para identificar gases traço como CO2, H2O e orgânicos raros.
Ao direcionar seus espectrômetros para 3i Atlas, os cientistas buscam validar os níveis elevados de CO2 inicialmente detectados pelo JWST e procurar por assinaturas químicas inéditas em cometas do Sistema Solar. A missão MAVEN da NASA entra com uma visão distinta, graças ao seu espectrógrafo ultravioleta de imagens, que se sintoniza em emissões de oxigênio e carbono atômicos, enquanto instrumentos de plasma avaliam a interação do vento solar com o fluxo do cometa. Os dados do MAVEN podem esclarecer se o brilho verde da coma resulta de oxigênio atômico ou mecanismos mais complexos. Sua órbita, pensada para sondar a atmosfera superior de Marte, posiciona-o idealmente para registrar a passagem do cometa sob vários ângulos. Centros de operações de missões nos Estados Unidos e na Europa realizam reuniões de emergência, avaliando os perigos de desviar instrumentos das rotinas científicas em Marte. Cada slot de observação envolve barganhas entre engenheiros, investigadores principais e gerentes de projeto. Os protocolos de segurança são rigorosos, câmeras evitam luz solar direta, espectrômetros demandam calibração precisa, e modelos de risco de poeira precisam de verificação. Em certos casos, correções de software são enviadas no último instante para ativar modos de rastreio inéditos ou contornar limites de segurança padrão. Nenhum orbitador isolado consegue registrar toda a narrativa de 3i Atlas. Juntos, esse conjunto internacional cria um observatório virtual, integrando imagens, espectroscopia e medições de plasma por meio de órbitas e fusos horários variados. A criatividade reside não só nos equipamentos, mas na coordenação veloz de equipes que, até pouco tempo, ignoravam a existência desse cometa. Enquanto a perspectiva da Terra se dissipa, a tarefa de decifrar um visitante interestelar recai sobre esses olhos robóticos em Marte. Cada um pronto para coletar informações que podem alterar nossa visão sobre cometas e a química de corpos vindos de fora do Sistema Solar. A cor na coma de um cometa funciona como uma impressão digital química, moldada pela luz solar e pelos gelos voláteis que evaporam de seu núcleo. Em setembro, 3i Atlas surpreendeu os astrônomos ao alterar sua coma de um vermelho suave para um verde intenso. Essa mudança indicava que algo fora do comum ocorria no interior de sua envoltória em expansão. O tamanho imenso da coma era difícil de conceber, estendendo-se por quase metade do diâmetro do Sol, mais de 600,000 quilômetros de largura. Não se tratava de ilusão fotográfica ou erro de exposição. O brilho verde era autêntico e exigia uma justificativa. De modo tradicional, cometas verdes devem sua tonalidade ao carbono diatômico C2, que floresce nas bandas do cisne próximas a 510 nanômetros ao ser atingido pela luz solar. Contudo, conforme espectroscopistas analisavam dados do Gemini, VLT e JWST, as linhas de emissão esperadas de C2 simplesmente não apareciam. Sem bandas do cisne, sem traço da assinatura clássica de carbono, mesmo com o aumento na intensidade da coma. Em vez disso, os espectros indicavam outro responsável. As leituras de agosto do JWST mostravam uma razão CO2 para H2O de cerca de 7,6, um valor excepcional, bem superior ao de maioria dos cometas do Sistema Solar, onde a água geralmente prevalece. Essa descoberta direcionou o foco para o oxigênio atômico, em particular a emissão proibida O em 577 angstroms. Essa linha verde surge quando luz solar e elétrons energéticos dissociam moléculas de CO2 e H2O, liberando átomos de oxigênio que emitem fótons verdes ao relaxarem de um estado metaestável. Na coma densa e rica em CO2 de 3i Atlas, o ultravioleta solar e fotoelétrons atuam como aceleradores, transformando a área em uma usina de emissão verde OI. Experimentos laboratoriais e estudos prévios de cometas corroboram essa hipótese. Embora o mecanismo de fluorescência de oxigênio atômico já seja conhecido em cometas, o 3i Atlas eleva isso a níveis inéditos. Mesmo a 2 unidades astronômicas do Sol, as circunstâncias favorecem que esse processo se sobreponha, superando o contínuo de poeira dispersa e gerando o brilho esverdeado fantasmagórico que agora caracteriza a aparência do cometa. Outras hipóteses foram examinadas. Equipes investigaram a fluorescência de CO, a dispersão de poeira e efeitos plasmáticos raros. No entanto, a ausência de CO e o espectro de poeira inalterado tornaram essas opções improváveis.
A discussão se desenrolou em tempo real, com cientistas compartilhando espectros brutos e roteiros de calibração, analisando cada liberação de dados em busca de vestígios de C2 ou outras cadeias de carbono. Ainda assim, o acordo geral recaiu sobre o oxigênio atômico como principal responsável. O momento era persuasivo. A fase verde surgiu exatamente quando a emissão de CO2 aumentou e o cometa ultrapassou o limite onde a radiação ultravioleta solar pode fragmentar moléculas na coma em expansão de forma eficiente. A doutora Lena Sato, espectroscopista principal da equipe do JWST, comparou o desafio a perseguir um alvo em movimento com uma personalidade mutável. Cada espectro registrava um sistema em constante mudança, onde reações químicas e fenômenos físicos se entrelaçavam em escalas pouco comuns. A falta de C2 não representou um fracasso. Tratava-se de uma indicação de que o 3I Atlas funcionava sob princípios desconhecidos para cometas do Sistema Solar. O brilho verde se tornou sua marca registrada, um sinal da química interestelar e da formação antiga moldada no berçário de outra estrela. O enigma persiste. Enquanto a coma se desenvolve e orbitadores de Marte se preparam para observações adicionais, a caça por linhas espectrais definitivas de C2 ou algo mais peculiar avança. Cada medição pode esclarecer se o 3I Atlas é meramente um cometa levado ao extremo ou um arauto trazendo mistérios de fora da vizinhança solar. A questão seguinte é, como essa química influencia a estrutura do cometa? E o que a cauda antissolar pode revelar sobre as forças que esculpem esse visitante extraterrestre? Uma faixa antissolar corta a coma do 3I Atlas, contrariando a imagem tradicional de uma cauda cometal. Em vez de se estender para longe do Sol, essa cauda antissolar aponta diretamente para ele, visível tanto em imagens do Hubble quanto em telescópios terrestres. A explicação habitual, um truque de projeção ao cruzar o plano orbital do cometa pela Terra, não se aplica. A geometria está desalinhada, e a durabilidade da antissolar por semanas sugere uma origem mais profunda. Físicos de plasma e especialistas em dinâmica concentrarão-se nos aspectos mecânicos. O 3I Atlas é regido pelo dióxido de carbono, não pela água, e sua liberação de gases é altamente irregular. A luz solar incide no núcleo em ângulo acentuado, impulsionando jatos de gás e poeira, principalmente do lado voltado para o Sol. Essa atividade assimétrica projeta grãos de poeira maiores para fora, mas de maneira não uniforme. Os jatos mais potentes surgem onde a insolação é máxima, estendendo uma linha de condensação mais para o Sol do que em cometas comuns. Os grãos ejetados nessa direção são maiores e mais lentos, resistindo à pressão de radiação e ao calor por períodos bem mais longos. O desfecho é uma cauda antissolar física genuína, um arco de grãos massivos que perdura por dezenas de milhares de quilômetros antes de se sublimarem por completo. Simulações mostram que esses grãos medem pelo menos 10 microns de diâmetro, pesados o suficiente para enfrentar o vento solar e manter o trajeto em direção ao Sol. Sua longevidade depende do tamanho e da composição. Enquanto o gelo de dióxido de carbono se dissipa rapidamente, grãos com materiais mais escuros e menos voláteis conseguem persistir tempo suficiente para formar a característica observada. O brilho da cauda antissolar diminui de forma exponencial ao longo de seu eixo, alinhando-se ao previsto para grãos destruídos gradualmente pela luz solar, e não apenas dispersos no vácuo. Forças eletromagnéticas introduzem camadas extras. Conforme a coma se expande, ela vira um laboratório para interações plasmáticas. Grãos de poeira carregados interagem com o vento solar e o fluxo próprio do cometa, gerando fluxos estreitos e picos que podem deformar a antissolar. Contudo, no caso do 3I Atlas, o traço antissolar principal resulta da sobrevivência dos grãos e jatos anisotrópicos, e não de efeitos plasmáticos exóticos. A cauda iônica, moldada pelo campo magnético interplanetário, aponta para longe do Sol como o esperado, nitidamente distinta do percurso da antissolar. Há quem conjeture causas não naturais, como estruturas artificiais, plasma auto-organizado ou até tecnologia interestelar, mas os dados refutam essas ideias. Todas as características se enquadram na física cometária conhecida, embora levadas ao limite pela química e atividades singulares do cometa. O Dr. Rafael Ortiz, físico de plasma da campanha de orbitadores de Marte, resume assim: se busca evidência do extraordinário, primeiro deve excluir o comum. Até o momento, a cauda antissolar é um sucesso das mecânicas naturais.
O verdadeiro exame ainda está por vir. Enquanto o 3 e Atlas contorna o Sol e os orbitadores de Marte coletam informações, modelos de tamanho de grãos, anisotropia de jatos e acoplamento plasmático enfrentarão seu maior teste. Se a antissolar se dissipar ou fragmentar conforme previsto para grãos movidos por dióxido de carbono, a hipótese de origem natural se fortalece. Caso contrário, talvez uma física inédita esteja à espreita. Após o periélio, o 3 e Atlas adentra sua etapa mais imprevisível, o modo os especialistas se dividem em grupos, cada um com uma perspectiva distinta sobre o que virá a seguir. Alguns preveem um declínio gradual, com o brilho diminuindo à medida que os gelos voláteis se esgotam e o coma se contrai, restando apenas um resquício tênue que segue vagando para o exterior. Outros alertam para um último surto, um aumento repentino de luminosidade provocado por bolsões frescos de dióxido de carbono ou por um colapso abrupto do núcleo, similar ao destino de cometas que se fragmentaram sob a pressão solar. Uma terceira opção aparece em todas as avaliações dos dinamicistas. Desintegração. Caso o núcleo seja tão poroso e rachado quanto sua atividade imprevisível indica, o periélio pode resultar em sua ruptura, espalhando pedaços que elevariam temporariamente a curva de luz antes de se dissiparem no vazio. A doutora Mara Valente, dinamicista de cometas que monitora o fenômeno, caracteriza as próximas semanas como um teste de resistência para todas as hipóteses sobre viajantes interestelares. As simulações de sua equipe delineiam dezenas de possibilidades, ligadas a indicadores precisos. Um declínio suave na luminosidade sugere mera degaseificação. Saltos irregulares ou quedas abruptas podem denunciar fragmentação. Um coma verde persistente após o periélio indicaria reservas profundas de gelo rico em dióxido de carbono, enquanto uma mudança rápida de cor para vermelho ou azul poderia revelar o esgotamento dessas camadas voláteis. As implicações vão além do destino de um único cometa. O 3 segundo Atlas é uma sonda oriunda de outro sistema estelar, transportando química e estrutura forjadas em um berçário remoto. Seu padrão de comportamento desafia os limites da física cometária, questionando como gelos profundos resistem à viagem interestelar, como poeira e gás interagem com o vento solar, e se nossos modelos conseguem prever os ciclos de vida de objetos que passam milhões de anos entre estrelas. Cada resultado, já apagão, explosão ou pedaços, contribui com dados para os modelos de defesa planetária, aprimorando a forma como monitoramos e deciframos novas chegadas que um dia poderiam representar uma ameaça concreta. Ideias especulativas, de sondas artificiais a plasma vivo, continuam à margem. Até o momento, nenhuma prova respalda tais suposições, mas o método científico exige atenção constante. Toda irregularidade precisa ser verificada contra explicações naturais antes de recorrer ao extraordinário. O sobrevoo de Marte e a janela do periélio formam um laboratório em comum, onde previsões teóricas podem ser confrontadas com ocorrências reais e onde as fronteiras entre o conhecido e o viável são examinadas em tempo real. Marcos importantes já estão destacados nas agendas. Lançamentos de dados do orbitador de Marte no início de outubro, periélio em 29 e 30 de outubro, e o retorno das observações baseadas na Terra em novembro. As próximas semanas determinarão quais modelos se sustentam e quais demandam reformulação. Por enquanto, a narrativa do 3 e Atlas é um experimento vivo se desenrolando em velocidade interestelar. Com cada nova medição, surge uma oportunidade de vislumbrar a física de mundos além do nosso. Mesmo com os instrumentos mais avançados, certos visitantes cósmicos geram mais enigmas do que soluções.